Vamos lá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a liderança pelo exemplo. A liderança pelo exemplo, ela é uma abordagem de liderança onde os líderes demonstram com comportamento, com valores e com atitudes o que eles esperam ver nos seus colaboradores, no seu time de uma forma geral. Em vez de apenas dar ordem ou instruções, esses líderes, eles agem como modelos a serem seguidos, inspirando, motivando aí o seu time através das suas próprias ações. Existe uma diferença gigante entre ser chefe e entre ser líder. O chefe, e eu mesma já fui chefe algumas vezes, várias vezes, ele é aquele que manda, é aquele que ameaça, é aquele que atrapalha, que aponta os culpados, que por muitas vezes fiscaliza. E com o tempo, com amadurecimento, com muito, ou melhor, com inúmeros erros, com muito estudo e a cada dia elevando mais o nosso nível de conhecimento, de clareza, compreendendo mais sobre desenvolvimento humano, sobre comportamento, nós vamos evoluindo e saindo dessa posição de chefe para a posição de líder. Porque líder é aquele que vai incentivar, é aquele que faz junto, que se for preciso pega na mão e faz junto, é aquele que assume responsabilidade, que vai ali acompanhar, que vai compartilhar crescimento, enfim, o líder é aquele que anda junto com o time. Ser chefe, então, nesse contexto, normalmente é ser respeitado pelo medo. E o líder, quando ele se posiciona, ele é exemplo, ele é respeitado pelo resultado. Então aqui a gente vai conversar hoje um pouco sobre o que é liderança pelo exemplo. A liderança pelo exemplo, então, envolve líderes que praticam o que prega, que demonstra integridade, que mostra empatia, respeito, mas é aquele também que assume responsabilidade, que promove ali o conhecimento. Então, quando a gente fala pratica o que prega, o líder não apenas fala sobre os valores, sobre os comportamentos que são desejados na equipe, mas eles também precisam fazer, ter essa ação dentro das suas atividades diárias. Então, por exemplo, dentro da linha de frente das empresas, nas recepções, vira e mexe, você tem um cliente ali que pode ter ficado insatisfeito, mais alterado, mais bravo, que vai precisar de um acolhimento inicial que vai ser ali da própria equipe de recepção mesmo. Então essa equipe precisa compreender a importância do seu acolhimento, da sua escuta, de identificação de qual é o problema e de propor solução para esse problema. E se, somente se, eles não conseguirem resolver, propor uma solução, acionar aí um encarregado, um supervisor. Se você então é líder e seu time tem dificuldade de intermediar, de gerir situações de conflito, cabe a você, quando identificar esse ponto fraco, ou melhor, quando vê esse ponto fraco, você pode propor ações de melhoria. Então você pode e deve fazer treinamentos diários ou treinamentos práticos, fazer dinâmicas de como resolver esses conflitos, sentar e fazer junto com o time. Então, normalmente essas situações de conflito, elas são conhecidas e você pode se antecipar, se antever a muitas delas. Por exemplo, numa clínica médica de atendimentos eletivos, é comum acontecer de chegar um paciente atrasado para consulta, ou que o médico chegou muito tarde e ficou alguns pacientes ali esperando um tempo maior. É uma situação que pode gerar um conflito. Então, primeiro ponto, se você já identificou que o médico, né, que o profissional de atendimento, ele atrasa para começar a agenda dele que deveria começar às 8, começa às 8h45, 9 horas, vai ter pacientes que reclamam do atraso e vão ter pacientes que, quando chegam atrasados, o médico não permite esse encaixe, porque a agenda dele já se embolou. E aqui é óbvio, né? Eu atraso, você atrasa, todo mundo atrasa por alguma intercorrência do dia a dia. Mas se esse atraso desse médico é recorrente, se o atraso é uma rotina, isso não é comum. Não deve ser tratado como normal. Então, trate o problema na causa raiz. É preciso, então, você conversar com esse profissional para iniciar a agenda de atendimento mais tarde. Se houver uma justificativa de ausência, de absenteísmo da parte desses pacientes, aí sim você pode pensar em outras alternativas. Mas se a utilização dessa justificativa do profissional, eu atraso para ter 3 ou 4 pacientes esperando para começar o atendimento, está errado. A gente pode pensar em ter um número maior de pacientes em espera
por encaixe, por exemplo, onde o próprio paciente ele já é conscientizado que o atendimento dele foi marcado por encaixe e por esse motivo pode demorar um pouco mais para ele ser atendido. Então você vai minimizar o conflito, você vai minimizar a insatisfação. O ponto principal aqui é identificar o porquê da causa raiz e tratar. Então, num contexto de fazer junto ali, associar o exemplo do atraso do médico, o líder tem uma grande oportunidade de ficar ali na recepção, na data da agenda desse médico que sempre chega atrasado. Então, uma coisa é você identificar o atraso recorrente e fazer um plano de ação para corrigir. Isso leva tempo. Normalmente você não consegue corrigir isso de um dia para o outro. É um processo. É um processo que demanda conversa, conscientização para o profissional. E sim, na próxima agenda desse médico, provavelmente você ainda vai ter esses mesmos problemas. Vão ter clientes insatisfeitos. Então, existem algumas ações que você, enquanto líder, pode fazer para tratar esses conflitos, para tratar o atendimento dessa agenda específica. Então, você pode assumir a condução de algum cliente para que a sua recepção veja o exemplo na prática de como você trata e intermedia esse conflito. E, mais do que isso, deixar o colaborador da recepção fazer e você, posterior ao atendimento deste colaborador, fazer o feedback, ou positivo, ou colocar pontos de reflexão para que ele não fez e que ele poderia ter feito de uma forma diferente. Então, nesse exemplo, é extremamente importante que a recepção tenha também a autonomia de resolver esse problema. Porque se for um líder extremamente centralizador, você precisa entender que o time precisa resolver os problemas. Porque se você pegar tudo para você, provavelmente você não vai dar conta. Então, vamos analisar juntos aqui essa situação de um atraso de paciente. E aqui, pela experiência, por situações de pacientes que realmente já tiveram imprevistos de verdade, né, que mostra foto de um carro que bateu, que furou o pneu, de um ônibus que atrasou. E tem alguns que a gente tem ali o sentimento que ele realmente chegou atrasado porque não teve planejamento. Então, a primeira coisa que a gente tem que tratar com o time é que a gente não está ali para julgar o cliente, para julgar o paciente, né? A gente tem que fazer a tratativa desse problema sem julgamentos. É o ponto principal. Então, qual é o problema? O paciente chegou atrasado. Quais são as possíveis soluções para esse problema? A gente pode verificar com o médico se ele aceita encaixe. A gente pode ver com o médico, na mesma especialidade, se tiver outros médicos de atendimento, se ele aceita um encaixe ou se tem horário vago. Então, se você marcou com um cardiologista e ele não aceitou o encaixe, tem outro cardiologista atendendo no mesmo dia? Tem horário vago nessa agenda? Se não tiver, verificar próximos pacientes da agenda. Ver se vai ter alguma falta. Então, enviar uma mensagem, um WhatsApp, ligar, né? Se houver o cancelamento de algum dos próximos pacientes, substituir os pacientes, trocar os pacientes. Se a sua empresa tiver outras filiais, outras clínicas próximas, né, na mesma região, você pode verificar se tem um cardiologista, por exemplo, em atendimento e fazer um encaixe, ver uma nova vaga. Se não tem cardiologista hoje, tem clínica médica, tem pediatria, tem médico da família, tem algum médico que esteja em atendimento numa consulta mais simples e não com um especialista, mas para já ter o primeiro atendimento do paciente? Então, todas essas ações, depois que elas são realizadas, você pode não teve sucesso? Tem como agendar uma consulta e pelo menos esse paciente sair dali com uma consulta agendada? E a todo momento, conscientizar o paciente. Olha, tudo isso que eu estou fazendo aqui, verificando se tem algum horário, se tem algum encaixe, é porque é preciso que você chegue mais cedo para evitar esse tipo de desconforto. Então, o nosso papel, o papel do líder nesse contexto, é entender se o colaborador fez todas essas ações, analisou todas as possibilidades para corrigir ali a insatisfação ou o problema, analisar a forma da fala com o colaborador para o paciente, analisar a postura do colaborador perante o cliente. E mesmo sem resolver, não conseguir encaixe, não conseguir consulta, é importante o cliente sair satisfeito, porque ele entendeu que o colaborador, a recepção, fez tudo que estava no alcance dele, fez tudo que era possível de ser feito. E por que esse colaborador ele tem que fazer isso? Porque e às vezes ele até pensa, mas o cliente está errado, foi ele que chegou atrasado. E aí a gente tem que resgatar com esse colaborador, com a equipe, que a gente precisa fazer
tudo que é possível e tudo que está no nosso controle pelo propósito, pela própria missão da empresa, por entender que a saúde, que o bem-estar dessa pessoa tem uma promoção ali para a vida dela ser um pouco mais saudável, que a prevenção, que o diagnóstico, que o tratamento das doenças vai contribuir para uma melhoria de saúde daquela pessoa, da comunidade como uma forma geral. Então o cliente, mesmo que saia sem a solução imediata para o problema dele, para a queixa dele, ele tem o sentimento, ele tem a experiência de que aquela recepção, de aquela secretária parou e tentou resolver, independente se o problema original foi do paciente, não foi, foi do médico, de quem quer que seja, houve um sentimento de tentativa de resolver ao máximo. Isso é importante. Então o líder, ele consegue fazer junto, sentando junto. Sabe que vai ter ali uma próxima agenda, que vai ter um problema naquela agenda? Senta junto. Ele vai ali estar disponível 30, 40 minutos para a equipe de recepção, fazendo, avaliando, corrigindo no momento, não esperando para poder fazer isso depois, mas corrigindo, olha, você não pensou nessa situação, você não pensou em abordar o médico ciclano para ver se ele poderia fazer um encaixe. Então é analisar todo o contexto e, mais uma vez, fazer com que o paciente sinta-se extremamente acolhido, independente do erro, independente do julgamento. Então, o primeiro ponto para que a gente possa ser líder pelo exemplo é fazer junto, é falar, mas fazer junto, é falar e ter essa ação muito bem definida, muito bem posicionada frente à equipe. Ele fala e faz o que fala. Ele ajuda a equipe a atingir o que ele faz. E aí, é claro, ele vai ter, com certeza, mais tempo para dedicar a outras atividades, porque ele sabe que aquele conflito, a intermediação de conflito, ele teve investimento de tempo para treinar a equipe, mas esse é um ponto que dificilmente aquela equipe muito bem treinada vai acioná-lo para resolver esse tipo de problema. Nos próximos vídeos a gente comenta mais sobre os próximos passos.